Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, que bom que nós podemos mais uma vez desfrutar da sua companhia. Chegamos com o programa Palavra de Fé e a nossa expectativa é que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero falar uma história muito forte da Bíblia. A vinha de Nabote é o tema da nossa mensagem. E eu tenho certeza que se você der ouvido, você será abençoado por essa palavra. Fique conosco. Vamos ler em 1 Reis, capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Diz assim: E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Baseado nesse texto que eu acabei de ler, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: a vinha de Nabote. A vinha de Nabote. Esta, meus amados, é uma história muito triste. O episódio envolvendo o rei Acabe, rei do reino do norte, período em que Israel estava dividido, as 12 tribos tinham se dividido e tinha um governo ao sul, tendo por capital Jerusalém, e um governo ao norte, tendo por capital Samaria. Acabe era rei em Samaria, ou seja, rei do norte, as 10 tribos, quando da divisão das 12. E a gente vai ver aqui uma grande injustiça que vai ser cometida contra uma pessoa inocente. É isso. Um homem inocente vai ser prejudicado por causa da cobiça, por causa do desejo de desejar ou de querer o que é dos outros. Triste essa história, porque vemos até onde pode chegar um coração cobiçoso. Então veja que os versículos que li mostram que Acabe era rei, como já disse, do reino do norte, de Israel, capital Samaria, e ele tinha uma casa, na verdade tinha um palácio, tinha outra casa, e essa outra casa dele tinha do lado uma vinha de um homem chamado Nabote, um homem simples, mas muito honesto, muito correto, não é? Então esse texto vai mostrar dois lados. Um é essa tristeza da injustiça. Por outro lado, nós veremos também o fato de que o homem pode até fazer justiça, mas vai chegar a hora dele ter que pagar tudo o que ele fez. E nós veremos isso na mensagem. Esse texto ele é rico porque ele vai nos ensinar. Nós vemos aqui que Nabote vai ser morto, Acabe vai se apropriar do que é dele, todavia, não poderá usufruir do fruto do seu pecado. Porque o Senhor, através do profeta Elias, não é, vai entrar em cena, vai denunciá-lo e discipliná-lo. Não é? Dessa reflexão, a gente vai aprender, e aqui eu quero que você preste atenção, o quanto é triste quando soberanos,
governantes, reis, injustos governam. Mas também veremos que é maravilhoso saber que existe um rei justo, que governa todo o universo. Então vamos nos aprofundar um pouquinho nesse texto. De acordo com o livro dos reis, esse primeiro livro, né? Havia uma lei, Levíticos 25, 23 fala, diferente do nosso entendimento aqui de propriedade, da lei da propriedade, né? O direito à propriedade no antigo Israel era totalmente diferente do que nós conhecemos hoje, né? De acordo com Levíticos, a terra pertencia ao Senhor. Levíticos 25, 23. O israelita da antiga aliança estava consciente de que o Senhor lhe dava apenas o direito de explorar a terra como uma concessão e não como propriedade exclusiva sua. Até hoje é assim em Israel. Eu estive lá recentemente e ninguém tem terras, posse como nós. Eles têm direito de utilizar, mas as terras, elas não são de pessoas físicas. Assim sendo, ele não poderia vender aquilo que lhe fora dado como herança. Olha o texto que eu destaquei aqui, ó. Números 36, verso 7, diz, assim, é um texto que fala sobre isso, assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo a tribo, ou de tribo para tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Ou seja, um filho não podia desfazer das terras dos seus pais. Era proibido. E agora Acabe, que já era um homem rico, cheio de posses, simplesmente coloca o olho na vinha de Nabote, que estava do lado de uma das suas edificações. E ele diz, olha, eu quero te fazer uma proposta, eu quero comprar essa vinha sua. Ou então nós troca, eu te dou uma muito melhor do que a sua. Essa já é uma questão que a gente pode considerar, né? Porque tem pessoas que, no afã dos seus interesses, acha que aquilo que ele está oferecendo é melhor do que a pessoa tem. Quem deveria saber se a vinha era melhor ou não, era quem? Nabote? Né? Quem era interessado em comprar? O rei. E ele mostra, o texto que eu li, mostra que ele fez a seguinte proposta, eu te dou uma melhor, ou, se você parecer bem aos seus olhos, eu te compro em dinheiro. Mas Nabote era um homem correto, cumpridor das leis, e ele sabia que não podia vender a sua propriedade. E aí, com isso, o Senhor queria proteger seu povo da cobiça, além de garantir o direito de cultivar a terra, né, para a sua subsistência. Fica, pois, a lição de que não devemos cobiçar aquilo que é do próximo, nem tampouco jogar fora aquilo que o Senhor nos confiou como dispenseiro. Então, duas coisas. Nabote não podia vender, porque era herança dos seus pais, que deveria passar para os seus filhos, para os seus netos, e assim sucessivamente. Mas a verdade é que Nabote se recusou a vender. E sabe o que aconteceu? Vamos ver? O capítulo 21, versículo 24, diz assim, então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote. Lhe falara, dizendo, não te darei a herança de meus pais. E deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Esquisito, não é? Um rei, um soberano, ficou emburrado, ficou aborrecido, ficou entristecido porque recebeu o não de um súdito. Porém, vindo a ele a sua mulher, chamada Jezabel, né, disse, que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele disse, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote o jezreelita. Em síntese, esta mulher, que quem conhece a história de Acabe sabe que a pior desgraça da vida dele foi casar com essa mulher. Primeiro, ela não era
judia, um erro. Um homem hebreu não podia casar com uma mulher que não fosse hebreia. Ela era de uma outra nação, pagã, por sinal, que não temia a Deus, que não cria em Deus, tinha muitos deuses. Não é isso? Aí o que acontece? Ela simplesmente falou, pode ficar sossegado que eu vou resolver o problema. Se é esse o seu problema, está resolvido. Descansa. A vinha vai ser sua. E ela vai fazer uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer, né? O que ela vai fazer? Ela vai simplesmente armar uma situação, armar uma cilada, vai criar um factoide, uma mentira, uma calúnia, para eliminar esse rapaz, tirar ele do caminho deles e ficar com o que era deles. O livro de Reis destaca que Acabe possuía uma segunda residência em Jezreel. Se você ler 1 Reis 18, versículo 45 e 46, você verá que essa era uma segunda residência. Era uma casa de verão. A vinha de Nabote estava, pois, localizada próxima à residência de Acabe, né? O rei Acabe possuía um campo, mas não estava satisfeito, enquanto não possuísse a pequena vinha do seu súdito, Nabote. É uma verdade que muitas pessoas, mesmo sendo ricas, não se satisfazem com o que tem, ainda quer o que é do pobre. Esse é o maior problema do ser humano, irmão. Ele nunca se satisfaz. É por isso que quando você consegue propriedade, você consegue bens, e você nunca se dá por satisfeito, você começa a cometer esse tipo de coisa. Querem mais e mais, e assim mesmo não conseguem encontrar satisfação. Nenhum ser humano conseguirá satisfazer-se plenamente se o centro da sua satisfação não estiver em Deus. Não tem jeito. Não há possibilidade de você conseguir ser feliz assim. E aí o que vai acontecer? Acabe estava dominado pelo desejo de ter, de possuir, somente a casa de verão, que sem dúvida era majestosa, né? Não lhe satisfazia. Queria agora construir ao seu lado uma horta, arrancar a vinha do homem, que cuidava com muito carinho das suas uvas. Para quê? Para fazer uma horta. Não lhe satisfazia, queria construir ao seu lado uma horta para que seus desejos pudessem ser realizados. Não se importava em quebrar o mandamento divino. Não cobiçarás. Mais do que qualquer motivação externa, Acabe estava totalmente dominado pelos desejos cobiçosos do seu coração. Jamais, e aqui vai uma lição, jamais devemos cobiçar aquilo que não é nosso. Jamais devemos incorrer no erro de achar que os fins justificam os meios, e se quebrarmos a palavra do Senhor, se nós quebrarmos princípios, pode ter certeza que o princípio vai nos quebrar. Mas ele tinha uma mulher que não era gente, ela era má, e aí o que ela faz? Ela vai criar um falso testemunho. As atitudes de Acabe foram acontecendo como reação em cadeia. É evidente que um desejo pecaminoso não pode dar bons frutos, vai dar fruto mau. O problema agora não era somente Acabe, mas também a sua famigerada mulher chamada Jezabel. Se você continuar lendo, você verá isso. Então foi ela, com muita sapiência, com muita maldade no coração, e sabe o que ela fez, minha gente? Ela arquitetou um plano sórdido para se apossar da propriedade de Nabote. Diz o texto sagrado que ela envolveu várias pessoas nesse intento, incluindo os nobres do reino. 21:8 diz assim, então escreveu cartas em nome de Acabe, e aí selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Olha o que ela vai fazer. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o para fora, para que possa ser apedrejado, para que morra. E os homens da sua cidade
os anciões e os nobres que habitavam, de nobreza nada tinha, a verdade é essa, né? Na cidade fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme está escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial. Essa expressão, filhos de Belial, quer dizer pessoas do mal, pessoas maldosas, pessoas que estão sendo usadas por Satanás, pelo diabo. É isso, filho de Belial é isso. E puseram-se defronte dele os homens filhos de Belial e testemunharam contra Nabote, dizendo: blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade. E sabe o que fizeram? Apedrejaram com pedras o inocente Nabote. E naturalmente ele veio a falecer. Morreu. Aí a irmã diz, mas foi a mulher, não foi o marido. É óbvio que tudo isso foi com o consentimento dele. Por conseguinte, com o pleno consentimento do marido, engendrou o plano a fim de que Nabote, o jezreelita, fosse acusado de ter blasfemado contra Deus e contra rei. Um simples desejo que evoluiu para a cobiça e para falso testemunho. A trama precisava ser bem feita para não gerar desconfiança. E por isso, um jejum deveria ser proclamado como sinal de lamento por haver Nabote blasfemado contra Deus e contra Israel. Uma prática religiosa foi usada, olha que coisa, onde que chega o ser humano? Uma prática religiosa foi usada para dar uma roupagem espiritual ao caso em voga. Como foi planejado, Nabote e a sua família foram apedrejados e mortos injustamente. Usaram a própria religião deles para matar um rapaz. Olha que coisa maldosa, que coisa cabulosa, triste, vergonhosa, ao meu ver. E aí, amados, o rapaz morreu. Qual que é o próximo caminho? O rei simplesmente se apropriou, porque ele matou não só Nabote, como a família, né? Se apropriou da vinha do Nabote. Mas aí, amados, vem o julgamento divino. Tanto Acabe como a sua esposa Jezabel estavam convencidos que ninguém mais sabia dos seus intentos. De fato, ninguém dentre o povo soube dos bastidores desse estratagema diabólico, exceto Elias, o tisbita. Tão logo Acabe apossou-se da vinha de Nabote, Deus ordena ao profeta Elias que se apresse ao rei e ele proclame o juízo divino. Far-lhe-ás, olha o que Deus determina. Far-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Far-lhe-ás mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Alguém pode enganar, irmãos, os homens. E tem muita gente que faz isso, mas nunca poderão enganar o Senhor. Diante dele, todas as coisas estão patentes e nuas. Então, qual é o objetivo dessa mensagem? É nos ensinar, meus irmãos, que nós temos que ser corretos, direitos, não devemos cobiçar o que não é nosso. Especialmente quando a gente sabe que é algo inapropriado. E aqui, amados, 2 coisas precisam ser colocadas. 2 atitudes podem ser tomadas diante de uma sentença divina, quando Deus usa o profeta e ele chega para Acabe, porque o profeta era isento. Ele tinha coragem, ele tinha Deus, ele diz, olha, você matou um inocente. E agora, por causa da sua maldade, tanto você quanto a sua mulher vão pagar muito caro pelo erro que vocês cometeram de matar um inocente. Para resumir a história, se você continuar lendo, você vai perceber que Deus determina a sentença. Esse homem era um homem instável, Acabe. Se eu tivesse tempo, eu poderia me aprofundar um pouquinho mais. Ele até se arrepende. Quando ele percebe a loucura que fez, o que ele faz?
ele se arrepende, ele tenta buscar o arrependimento, e por causa disso, Deus até dá uma palavra ao profeta e diz, olha, eu não vou fazer o que eu estava desejando fazer no governo dele. Mas vai acontecer. Porque quando você faz um erro, cedo ou mais tarde vai acontecer. E aí, uma guerra, ele sai e faz uma aliança com o Reino do Sul, com Josafá, vai para a guerra, se veste como soldado, para não ser reconhecido pelo inimigo como o rei, né? Porque o profeta já tinha profetizado que ele ia ter problema. E outro profeta, Micaías, disse que se ele voltasse daquela guerra, ele não era profeta de Deus. E ele quis desafiar o profeta e foi. E um soldado pegou uma flecha e soltou ao esmo, soldado do inimigo. Imagina onde que essa flecha pegou. Justamente no lugar de Acabe, aonde não tinha proteção. E ele foi ferido em guerra e caiu morto. Foi tirado da batalha e morreu. Por quê? Porque havia cometido um pecado. Aí diz, todo mundo morre, é verdade. Mas desse jeito aqui, é para desobedientes. Para pessoas que não têm temor a Deus. E Deus simplesmente fez o quê? Deus simplesmente, ele morreu, o seu filho governou, Deus também não deixou ele governar, logo vai ter um acidente lá, ele vai para a cama, morre também, e a Jezabel, viúva, né? Após a morte de Acabe, seu filho Acasias reinou 2 anos, e as grades de um quarto alto caiu sobre ele, ficou muito doente. Depois veio Jorão, reinou 12 anos, porém Deus levanta um homem chamado Jeú, guarde esse nome, Jeú, e é justamente Jeú que vai terminar a missão de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele vai em torno dessa mulher, essa mulher quis, de alguma forma, usando a sua sensualidade, querer dar uma volta no profeta, só que o homem simplesmente não tem nenhuma piedade, porque estava ali para cumprir uma ordem de Deus. Ela estava lá na sacada do palácio, alguém subiu lá, jogou ela de cima a baixo, caiu, morta, os cavalos com carros e veio, passou por cima dela, e ele entrou, daqui a pouco, ele falou, olha, tem que sepultar a mulher, porque ela é filha de rei. É uma mulher sem escrúpulos, mas é da realeza. E aí o que aconteceu quando chegaram lá? Os cães. Cachorro não come carne de gente, pois dela comeu. Ela foi comida, literalmente, pelos cães. Por quê? Porque intentou uma maldade contra um servo de Deus. Então, que essa mensagem, ao encerrar ela, eu quero deixar a seguinte lição. Vamos ser corretos, meus irmãos. Não vamos desejar o que não é nosso. Não é? Foi por desejar aquilo que não era para o homem, que o diabo transformou-se em demônio. Aliás, que um anjo de luz se transformou em demônio. Essa que é a verdade. Foi do desejo das alturas que levou Satanás a ser o que de fato ele é. Mas, meus irmãos, que você possa, que eu possa, acima de tudo, vivenciar um evangelho de tal forma que a gente sempre defenda a verdade, viva pela verdade e pela justiça. Não vamos aceitar esse tipo de coisa, porque se entrarmos por esse caminho, pode ter certeza que o final sempre será final de morte. É o que a Bíblia diz. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de falar sobre essa história, Pai, de Nabote e o rei Acabe. A maldade que ele e sua esposa fez com o inocente. O desejo do meu coração é que o Senhor me guarde. Guarde o meu irmão, minha irmã, de fazer maldade, de ser desonesto, de ser incorreto, de ser cobiçoso, de torpe ganância, que queira desejar o que não é nosso. Nos guarde disso, Pai. Não permita que essas coisas tenham espaço em nosso coração. Que nós vivamos uma vida de forma correta, honesta, de uma forma que o Teu nome seja glorificado através dos nossos atos. Não permita, Senhor, que haja espaço para essas coisas no nosso coração. Orgulho, presunção, soberba, arrogância, cobiça. Acima de tudo, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver uma vida piedosa, consagrada ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
tempo passou muito rápido, né? Aqui passa muito rápido o tempo e já estamos terminando mais um programa A Palavra de Fé. A nossa expectativa, como sempre, é ser canal de bênção para a sua vida. É, através da palavra, poder edificá-lo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Vou me despedindo de cada um de vocês, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar sobre as vossas vidas. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.